Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra desse dia 18 de março de 2022. Cor litúrgica roxa, estamos na segunda semana da Quaresma, já para sua finalização, que é amanhã, né? Amanhã é dia de São José. Hoje o santo do dia é São Cirilo de Jerusalém. Antes de mais nada, não, você não está tendo uma visão, você realmente está percebendo que eu só pude gravar essa segunda semana da Quaresma, o domingo e a segunda-feira. Depois deu um buraco aí que eu já disse que eu não vou repor. É para ficar marcado mesmo, né? Então, primeiramente eu quero agradecer se você rezou por mim, muito obrigada, de verdade, muito mesmo. Tô um pouco melhor. Tô retomando devagar, tá? Não sei por quanto tempo que vai ficar essa situação chata, de eu ficar dia que dá para gravar, dia que não dá para gravar, mas eu tô tentando ajeitar as coisas, tanto da casa quanto a minha casa interior, né? E até cheguei a cogitar de gravar no mesmo áudio 2 dias, tipo, que nem ontem eu poderia ter gravado ontem, mas aconteceu algumas situações externas que aí não dá certo, mas eu tava pensando, gravar terça, quarta, quinta, sexta, né, de uma vez só, num bloco só, mas aí, deixa quieto, né, então, assim, as coisas estão se ajeitando, mas eu vou dizer que tá, tá em stand-by, sabe? O que eu posso fazer, eu posso, o que eu não posso, não dá, gente. Tá? Então, lamento muito. Se um dia eu tiver que parar com o canal, eu cogitei também sobre isso, de dar um tempo no canal, mas eu não gosto desse termo dar um tempo. Ou eu dou continuidade, ou eu não dou continuidade, sabe? Ficar nessa lenga-lenga é muito ruim, tanto para mim quanto para vocês. Então, o que aconteceu? O que tá meio abandonado? Bom, o Instagram eu só tô postando story, é o que dá para pôr, que às vezes eu vejo algo interessante e coloco lá. Quem vê story não vê minhas publicações. Isso eu já aprendi. Então, eu só tô pondo os stories lá porque é mais rápido, né? E se a pessoa se ficar interessada em algum post de algum vizinho meu, de algum colega meu, tranquilo, não tem problema, tá? Com relação aos áudios, não posso dizer que está em stand-by, nem vou dizer que vou dar um tempo. Vou tentar continuar com as forças que eu tenho, né? E eu não posso entrar em detalhes, né, gente? Até porque a pessoa que não gosta de mim também tá me ouvindo e eu vou ser bem franca em falar. Esse gostinho eu não vou dar. Eu posso estar meio acabada, mas derrotada eu não tô, tá? Então isso eu aprendi com a vida via as redes sociais. Então, por favor, vocês também, viu? Aconteceu qualquer coisa desagradável, perdeu o canal, perdeu o vídeo, perdeu o perfil, não, perdeu, construa o outro e manda ver. Não deixa que isso te abata profundamente. Trabalha com isso. É a mesma coisa assim, a pessoa. É que nem, sabe, eu fico meditando, então o pitaco do dia vai ser esse. Eu fico meditando muito nas pessoas lá da Ucrânia. Meio que de repente todo mundo estava com a sua vidinha estabelecida, sua casa, seu trabalho, sua família, e de repente vem um maluco lá do russo, faz uns fake news horroroso, né? Alega que os ucranianos têm que ser invadidos por toda a lei. O que está acontecendo aí no noticiário internacional? Nós sabemos o que está acontecendo, mas o povo russo está sendo coagido, iludido em fake news, em que o Putin fala que é necessário invadir a Ucrânia porque o Zelensky, lá, o presidente da Ucrânia, ele é um antissemita, sei lá, falou um monte de besteira, falou que eu não sei, falou um monte de bobeira lá com relação à questão partidária, se era antinazista ou pró-nazista, eu não entendi direito. E quem fez essa denúncia é aquele ator Arnold Schwarzenegger. Porque assim, gente, tem um lado conservador do Schwarzenegger? Tem. Schwarzenegger foi governador pelo partido conservador, agora não lembro se foi foi lá no estado lá do sul dos Estados Unidos. Eu sei que um período de 4 anos ele foi governador. Diz que foi um bom governador, né?
E aí ele gravou um vídeo em russo, não sei se são 5 minutos de vídeo, dizendo para o povo russo não acreditar no que o Putin está falando, porque está acontecendo uma chacina na Ucrânia. Só porque o Putin não gostou da Ucrânia tentar flertar com a OTAN, isso nós sabemos, tá? E aí o que está acontecendo, gente? Muita gente está trazendo à tona, está vindo também no meu feed, não sei se lá é o feed, na linha do tempo do Facebook, cada um tem um jeito de falar, né? Tá vindo muita coisa, por exemplo, estão resgatando uma filósofa muito pensadora nesse período dos regimes que nós chamamos de totalitários, regimes nazista, fascista, que são os chamados regimes totalitários, que é a Hannah Arendt, né? Ela, inclusive, tem um conceito filosófico que ela meditou e explanou chamado a banalidade do mal, em que, pelo que eu entendi, porque eu não sou muito de filosofia, mas eu amo esta filósofa, porque ela é filósofa política, né? Não é só política, ela é uma filósofa também para nós entendermos essa questão do ser humano, essa questão do bem e do mal, a ruptura da moralidade, entendeu? Então, ela é judia, fugida do regime nazista, ela vai para os Estados Unidos, torna-se correspondente jornalístico de um jornal, e ela vai fazer a cobertura de um julgamento muito importante do senhor Eichmann. Tenho até um livro aqui no Brasil chamado Eichmann em Jerusalém, da editora Companhia das Letras. E aí tem os filmes, né? Acho que até tem 2 filmes. Tem um por um canal de streaming que eu não conheço, que me apareceu no Facebook hoje, e tem um outro filme, acho que 2012, também muito recomendado, que é sobre este tema, em que ela fala do conceito da banalidade do mal, em que uma pessoa comum, ela não age, ela não pensa, mas ela aceita sem contestar uma decisão de um regime político, de um sistema ditatorial, que às vezes a pessoa também acha que não é tão ditatorial assim, porque ela está imersa naquele contexto que foi o nazismo e simplesmente vai matando o judeu porque o sistema político que eu estou vivendo está exigindo isso, então eu vou matar por matar e pronto, acabou, e estou isento da culpa, digamos assim. Mas ela diz que não, todos nós temos culpa, temos culpabilidade, mas o que chama a atenção dela são 2 coisas muito importantes, em que, contudo, ela é questionada também. A primeira, a questão dessa falta de moral no ato de fazer o mal. Não, o que eu falei? Não. Não ter, assim, a pessoa não tem noção do que está fazendo uma maldade, algo que fere a humanidade. E aí até tem uma cena do filme, que acho que é esse de 2012, uma aluna, ela tá dando aula, aí uma aluna fala, mas por que estamos falando numa questão de humanidade se foi apenas para os judeus? Então, aí é uma questão importante, porque por muito tempo os judeus, o que parou um pouco a perseguição aos judeus foi o Holocausto, ou como dizem os próprios judeus, o Shoah. Porque até então, desde a Idade Média, moderna e até contemporânea, os judeus eram muito perseguidos por justamente ter a justificativa de terem matado Jesus. Então, eles eram perseguidos. Então, desde a Idade Média, o católico perseguia judeus e depois muçulmanos. Os protestantes, na Idade Moderna, então, protestantes também perseguiam judeus. Aí, se o católico brigava com o protestante, era uma briga entre protestantes e católicos, mas um personagem comum, inimigo deles, para a chacina, eram os judeus. Então, protestantes e católicos se juntavam para matar judeus. Então, a perseguição aos judeus sempre foi recorrente, seja no quesito da fé, da religiosidade, de fazer eles se converterem à força, né? Então, esse é um inimigo, entre aspas, comum. O saco de pancada, vamos colocar assim. E isso houve uma quebra quando houve a questão do Holocausto, em que foi filmado aqueles valas comuns, aqueles corpos todos, aquelas tatuagens com numeração para identificação, todo aquele horror, aquele pavor todo, aquela falta de ética na questão da medicina, né, que faziam experimentos humanos, câmara de gás. Você já sabe, se você não sabe, vai estudar. Tá perdendo tempo, entendeu?
Essa é a parte mais cruel da perseguição aos judeus. Então, os judeus são perseguidos desde o tempo dos romanos, logo após a crucificação de Cristo? Sim, teve decretos, inclusive, teve a diáspora, né? Teve um imperador que fez a diáspora, porque ele se converteu ao cristianismo e começou a perseguir os judeus. Começou ali, tá? Então, judeu sempre foi perseguido. E aí a filósofa no filme fala, quando estamos falando de pessoas, não interessa se você é judeu, se você é negro, né? É uma questão de uma perseguição à humanidade. Depois tem um outro ponto que é levantado nesse julgamento de Eichmann em Jerusalém, que ele é julgado, que a omissão de alguns judeus influentes que eram coligados ao nazismo, que aí vem a questão de vender Jesus, o seu Judas da história, entendeu? Então, existiram judeus que venderam seus irmãos para os nazistas? Aham. Só posso dizer isso. It's possible, tá? Então, essa grande... Para quê? Para pegar o dinheiro, para ficar com obras de arte, joias. Todo judeu, mesmo mais pobre, tinha ouro enfiado no dente, tá? Ele tinha um anel de brilhante. É só ver lá o Lista de Schindler, em que uma família mais humilde de judeus fazia as crianças engolir com um pouco de miolo de pão um anel de brilhante, porque era o único jeito. Como é que ia carregar as joias e tudo? Na barriga, né? Ou nos bolsos, ou no dente, né? Então, para haver essa questão de como os judeus tinham seus recursos, é só ver aquele filme da Lista de Schindler, que é da década de 90, 2000, né? Já é triste o filme por si só, tá? Mas para você entender, mais ou menos é isso. E aí tá voltando essa questão, né? E de fato eu vejo que, na minha humilde concepção, o Putin está se tornando um novo Hitler, a moda dele, a partir do comunismo, né? E o Papa está extremamente preocupado em consagrar a Rússia e mais o plus, né, a Ucrânia junto, porque querendo ou não, em termos de DNA e de sangue, e até linguisticamente falando, os ucranianos sempre foi uma região da Rússia, então não tem por que não colocar. E aí vem os puristas de plantão, porque as aparições de Fátima estão pedindo que é só para colocar a Rússia. Ô, seu burro! Tem uma questão linguística, tem uma questão de sangue, tem toda uma questão, um contexto histórico. O Papa não é besta quadrada, entendeu? Não é que nem a sua visão medíocre, ridícula. Ele tem noção de história e geografia, mas o que está me chamando a atenção, e já faz algum tempo, é que o Papa está extremamente preocupado com essa guerra. Por quê? Porque provavelmente ele tem os canais de... Porque, desculpa falar, viu? Mas nessa parte eu tenho que concordar num ponto. O Vaticano, ele tem um sistema de inteligência melhor do que muitos países que dizem que tem. Ah, tem sim. O espionagem contra espionagem tem sim. Então, o Papa está sabendo de algo muito grave e é por isso que ele está pegando pesado nessa questão da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Beleza? E os Estados Unidos ficam lá, parecendo aquele cowboy com charuto na boca, fumando e vendo o parquinho acontecer no território alheio, né? Eu não concordo com o Zelensky? Não concordo. Mas, graças a Deus, a população ucraniana vai morrer com honra, né? Certo? Então, todo mundo está fazendo os esforços que pode. Então, como o canal é católico, esse aqui ainda está sob pedaços, né? Tá certo que para mim, mas é como se tivesse caído um míssil. E aí, eu esqueci de finalizar uma meditação. Aí eu tava meditando o seguinte: então todo o povo ucraniano tava tendo sua vidinha comum. De repente soltaram os mísseis, mandaram um soldado russo. O que o povo fez? Tiveram que abandonar seus maridos, seus pais, seus avós, tios, irmãos, todo mundo. As crianças, levar as crianças tudo para as fronteiras. Aí quem é negro, moreno, que era jogador de futebol, atleta, e estava estudando, ficou para trás, né? Que triste. Isso, ninguém tá passando para os outros lados lá. E a Rússia tá ameaçando Polônia, tá ameaçando um monte de gente, né? E essas ameaças pode ser que venham acontecer. E aí, a vida do povo ucraniano sumiu de um dia para o outro.
Não interessa se tem dinheiro, se tem cultura, se tinha um apartamento, se tinha coisa, se tinha família, desagregou tudo. Certo? Então, meu irmão, minha irmã, eu só vou dizer assim, não tô querendo me aparecer, mas só para dizer o seguinte: até semana passada, até dia 4, dia 9, que começou quarta, dia 2, quarta-feira de cinzas. O meu problema terminou dia 9. Só que lógico que o problema deixou consequências que eu tô tentando resolver aqui devagar. Porque além de eu ter que resolver outras coisas, surgiram outras em cima, encavalou tudo. E aí eu tô com o corpo todo moído, né? Porque além de pensar demais, ainda tem que usar o corpo para fazer uns troços. E aí eu cheguei à conclusão do seguinte: olha, você acha que tá tudo de boas? Olha, vida de cristão não é de boas. Senão não é vida de cristão. Então você não tá tendo uma vida de cristão, não. Você tá tendo uma vida muito confortável no capeta, no mal, né? Na concupiscência, qualquer coisa do gênero. Se você não está muito abalado nesse período quaresmal, está acontecendo algum problema com você. Agora, se teu período quaresmal começou que nem o meu, cheio de altas emoções, frustrações, desespero e medo, não vou mentir, gente, eu me borrei de medo nessas quartas-feiras aí. Certo? Agora que tá tudo mais ou menos sossegado, mas como eu disse, agora é trabalheira, né? Paciência, vamos fazer como se fosse o penitência. Aí eu entendi um pouco o que esse pessoal tá passando, um pouco. Que a vida virou de cabeça para baixo. Então, gente, isso tá acontecendo lá com os ucranianos, mas pode acontecer com vocês, comigo, com o povo do Iêmen, com o povo da Síria, com o povo lá da Nigéria, sei lá, tem um monte de gente que tá com guerra já tem 10 anos e a Rússia que tá injetando, né? Tem mais é que quebrar economicamente a Rússia, na minha humilde opinião. Certo? E outro detalhe importante, não se esqueçam, tá? Esse ano é ano eleitoral no Brasil, então por favor me vota certo. Ou então vota, você quer votar no Bolsonaro? Vota com as suas convicções. Mas não força o outro vizinho a votar nele. Você quer votar nele, no Bolsonaro? Você quer votar no Lula? Você quer votar no Moro? Vote pelas suas convicções. Mas lembrando que aqui no Brasil a tradição de esquerda é muito forte. Por outro lado, eu já vou dizer o seguinte para vocês. Se o Bolsonaro ganhar, nós sabemos que vai ser essa coisa toda. E não vai ter o Mourão para dar o embasamento por trás, tá? Ele vai colocar o outro vice. É um direito do Bolsonaro. Então pode ser que quebre o país de vez, né? Por outro lado, você que está com a esperança do Lula. Ó, o único Messias que a gente tem que esperar é Jesus. O Lula tá me cheirando a ser o novo Biden. O Lula pode melhorar um pouco, mas não totalmente. Então, parem de ser iludido. Parem, tá? Eu mesma, eu vou ser bem franca em falar. O primeiro turno eu vou votar em um que mais ou menos, né? Mas eu sei que não vai chegar no segundo turno. Chegou no segundo turno, vou anular o voto. A realidade é essa. Porque eu já sei que o Lula vai ganhar. No governo do Paraná, eu tenho certeza que o candidato do Lula não ganha, que é o Requião. Graças a Deus. A gente vai se livrar dessa peste, da moléstia. Essa é outra também. Deus, ui. Pelo amor de Deus, se você é do Paraná, não me vota no Requião, hein? Vota no Ratinho aí. Né? Mesmo com o problema, né, de ter verba cortada, porque aí vai ser contra o governo federal e tal, né? Não vai ser do meu partido, mas enfim. Né? Eu só tô comentando porque quem é do Paraná sabe quem que é o Maria Louca, né? Só isso. Pode votar em outros candidatos, não tem problema. Não quer votar no Ratinho, não vote. Mas não vota nesse cidadão maluco, não, porque esse é doido mesmo, doido de pedra. Certo? Já chega dos doidos aí, né? Certo? Então, hoje eu dei o pitaco, lembrando também, sexta que vem, dia 25, consagração da Rússia e Ucrânia. E olha que o Papa tá chamando um monte de gente. Não, um monte de gente não. Cardeais, bispos, todo mundo, a galera que puder rezar, nós leigos também estamos convidados, tá? Pode começar a rezar, fazer jejum, penitência total. Porque, olha, eu não sei qual que é o buraco negro residente, qual que é o anjo negro residente da Rússia, mas que o negócio lá é feio, viu? Triste. Fora a pandemia, né, que tá agraçando lá na China, certo? A Omicron pegou toda a chinesada de vez, né? Ah, vai ter nova variante, vocês podem ter certeza. Além de tudo isso, além da guerra, isso, né? Tá? Então, gente, ó,
eu vou deixar gravado, então, essa de sexta, vou tentar gravar o de sábado, porque é de São José, não posso me furtar também a não gravar. Domingo é certeza que eu grave, mesmo que seja super, hiper atrasado, porque a liturgia de domingo, ele permeia toda a liturgia da semana. A partir da semana que vem já não sei. O que eu estava com planejamento era já deixar gravado, sem pitaco, toda a liturgia da semana e eu vou disparando à medida do possível, né? Mas eu queria dar um parecer dizer, estou viva, estou bem, todo mundo aqui em casa está bem, estou quebrada, tá? Mas eu não vou dar o gostinho de dizer, estou derrotada aqui para os meus inimigos, entendeu? Certo? Então, eu já passei por outras coisas até. Claro que tem situações piores, não tem como medir. Essa situação que eu passei, eu nunca tinha passado. Mas eu vou dizer que houve situações até piores, né? Mas assim, entre o pior ou mais pior, menos pior, a gente tem que estar vivo, entendeu? Se eu estou viva, estou com. Tô viva, não tô doente, né? Tô podendo fazer as coisas, os trem aqui. Então tô dando o ar da graça, tá? Para dizer, oi. Até uma pessoa me falou que o problema que eu tive parece que foi coisa mandada. Realmente, depois eu fiquei pensando, é possível, mas eu vou dizer o seguinte: se foi coisa mandada ou não foi coisa mandada, tá todo mundo consagrado para Imaculado Coração de Nossa Senhora, Sagrado Coração de Jesus, sejam meus inimigos, sejam meus afetos, desafetos, o paraíso A4 ou o inferno A4, tá todo mundo no mesmo balaio. Então, assim, meus queridinhos e queridinhas, se você me odeia, você tá bem consagradinho, fica tranquilinho. Se você me ama, você gosta de mim, tá com preocupação, você também está bem guardadinho, tá? Mas aí com muito carinho, no coração, nos santos e divino coração de Jesus, né? Nos santos corações que são os três, né? São José, Nossa Senhora e Jesus, né? E para os outros, dentro das santas chagas mesmo, para ser esmagado numa vez na cruz do crucificado. Só isso que eu tenho para dizer para vocês, beleza? Então, derrotada eu não tô meio acabada. Isso eu não vou mentir para vocês, né? Porque além do peso da idade, ainda vem um monte de coisa. Mas paciência, essa é a vida. Eu tenho que aceitar a minha cruz, né? Agradeço muito se a coisa foi mandada mesmo, porque graças a Deus só que nem aquele ratinho lá da ratoeira fazendo exercício, né? Pá, manda mesmo a ratoeira que tu vai ver o que vai virar. Tá? Tá achando o quê? Que vão me assustar com isso? Que eu fiquei tendo sonhos ruins antes de acontecer o problema. Agora eu tô tendo outro tipo de sonho, mas é uma preocupação meio estranha, né? Mas aí já não é coisa mandada, é outra situação. Mas eu vou dizer assim, se me mandaram, ó, eu só vou dizer o seguinte, perdeu o seu tempo. Perdeu tempo, ainda fez a questão de se apresentar a minha pessoa, porque todo mundo que me ataca, eu coloco todo mundo para ser apresentado à Santíssima Trindade com muito gosto, muito, né? E se foi um terreiro vamos falar que foi um terreiro de bateção de tamborzinho que mandaram, foi um grupo inteiro para mim, olha, o grupo inteiro vai ser conhecido. E desejo muito uma conversão para todos, viu? Experimenta, experimenta, tá? Ah, é ameaça? Bom, pense o que você quiser. Batalha batalha espiritual eu já fiz muito, tá? Não adianta, cara. E mesmo que eu morra, vai ser suscitado novas vocações. Mesmo que eu morra, que eu não tenha mais espaço, né, que eu vá morrer mesmo, vegetar, não tem problema. Vai acontecer como sempre aconteceu. O Espírito Santo vai suscitar novas vocações. E tomara que suscitem vocações muito corajosas. Não um povo que fica lá no oba-oba e depois, eu vou embora da igreja católica. Covarde, né? Bando de covarde. Espírito Santo não gosta de bando de covarde, certo? Beleza, então. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, São José, recorremos em nossa tribulação e depois de ter implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o vosso patrocínio. Por esse laço sagrado de caridade que vos uniu à Virgem, Imaculada Mãe de Deus, pelo amor paternal que tivestes ao menino, ardentemente suplicamos que lanceis um olhar benigno sobre a herança que Cristo conquistou com seu sangue e nos socorrais em nossas necessidades com o vosso auxílio e poder.
Protegei o guarda providente da divina família, o povo eleito de Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, a peste do erro e do vício. Assisti-nos do alto do céu, nosso fortíssimo sustentáculo, na luta contra o poder das trevas, e assim como outrora salvaste da morte a vida ameaçada do menino, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas de seus inimigos e de toda adversidade. Amparai cada um de nós com o vosso constante patrocínio, a fim de que, a vosso exemplo e sustentados com o vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A primeira leitura desta sexta-feira, segunda semana da Quaresma, é Gênesis capítulo 37, versículos de 3 até o 28, pulado, né? Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque ele tinha nascido na velhice, e por isso mandou fazer uma túnica de mangas longas. Vendo os irmãos que o pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Ora, como os irmãos de José tinham ido apacentar o rebanho do pai em Siquém, disse Israel a José: Teus irmãos devem estar com os rebanhos de Siquém. Vem, vou enviar-te a eles. Partiu, pois, José atrás de seus irmãos e encontrou-os em Dotaim. Eles, porém, tendo-o visto ao longe, antes que se aproximasse, tramaram a sua morte. Disseram entre si: Aí vem o sonhador. Vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna. Depois diremos que um animal feroz o devorou. Assim veremos de que lhe servem os sonhos. Rúben, porém, ouvindo isto, disse-lhe: Não lhe tiremos a vida. E acrescentou: Não derrameis sangue, mas lançai-o naquela cisterna do deserto. Não o toqueis com as vossas mãos. Dizia isto porque queria livrá-lo das mãos deles e devolvê-lo ao pai. Assim que José chegou perto dos irmãos, estes despojaram-no da túnica de mangas longas, pegaram nele e lançaram-no numa cisterna que não tinha água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, avistaram uma caravana de ismaelitas. Os camelos iam carregados de especiarias, bálsamo e resina que transportavam para o Egito. Judá disse aos irmãos: Que proveito teríamos em matar nosso irmão e ocultar o seu sangue? É melhor vendê-lo a estes ismaelitas e não manchar nossas mãos, pois ele é nosso irmão e nossa carne. Concordaram os irmãos com o que dizia. Ao passarem os comerciantes madianitas, tiraram José da cisterna e por 20 moedas de prata o venderam aos ismaelitas. E estes o venderam para o Egito. Palavra do Senhor. Salmo de hoje é o 104, com o refrão: Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Mandou vir então a fome sobre a terra e os privou de todo o pão que os sustentava. O homem enviara à sua frente José, que foi vendido como escravo. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Apertaram seus pés entre grilhões e amarraram seu pescoço com correntes, até que se cumprisse o que previra e a palavra do Senhor lhe deu razão. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Ordenou então o rei que o libertasse, e o soberano das nações mandou soltá-lo. Fez dele o senhor de sua casa e de todos os seus bens o despenseiro. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Evangelho de hoje, Mateus 21, versículos 33 ao 43 e 45 a 46. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes, aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram ao outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles o trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: Ao meu filho eles vão respeitar. Mas os vinhateiros, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros?
Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estavam falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideraram Jesus um profeta. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e eu só queria dizer sobre a primeira leitura. Claro que a primeira leitura, o Salmo e o Evangelho têm uma conexão. O rejeitado. O filho muito amado é rejeitado por seus irmãos e é vendido como escravo, ainda tem a intenção de matá-lo. Então aqui, Jesus está na posição do que foi José do Egito. José, filho de Jacó. E eu queria dizer o seguinte, tá? Passado muito tempo depois, nós sabemos o que o José não se atirou à vingança dos... Claro que deve ter ficado ressentimento. Mas para poder receber o pai e não criar um problema com o pai dele, quando trouxeram todos de Canaã para o Egito, os outros irmãos que o venderam falaram: por favor, não deixe sua ira recair sobre nós. E José, tudo, fica tranquilo, tamo de bem. Mas o que aconteceu depois nas gerações futuras? Os hebreus se tornaram escravos do Egito, né? Então, qual que é a reflexão? Por exemplo, se você é daquelas pessoas que suspeitam de maldições familiares, coisas que sempre acontecem em sua genealogia e tal. Então, se você está sofrendo, tá? Eu falo por mim mesmo, por mim mesma. Que não adianta, gente. Eu sou a única pessoa da minha família, dos dois lados, que participa da missa. Porque o restante até vai. Primos, sobrinhos... sobrinho não. Isso é à toa. Primos e tal, não sei o que, tios e tal. Vão daquele jeito morno, né? Preceito, entendeu? Agora, não tô dizendo que eu também faço, você quer, também não precisa ser que nem eu, assim, briguenta, chutando as canelas, todo mundo. Mas eu tenho consciência de que se eu não, pelo menos, não tentar reagir, desculpa, acontece as coisas ruins pra mim, pra me tirar do caminho. Agora eu tenho certeza que quanto mais a pedrada na cabeça vem, a escorregadela, caída, como é que é, cara no chão, significa que eu tô no caminho certo. E eu tenho que continuar. Mesmo que eu fique abalada por um mês, mas que seja por um mês eu retome tudo e partiu pra luta de novo, né? Porque só tem eu na minha casa, na minha família. Então você talvez esteja passando por isso. Você que vai lá atrás de grupo de oração, pedindo oração, chorando, passando por doida, passando como se fosse a mãe de Samuel, a Ana, né? Esposa de Eucana, chorando e todo mundo falando que você é uma louca, que você é um louco, que você é um doido, que você é isso, que é aquilo. Oi, permaneça no caminho. Só digo isso. Permaneça. Porque nós somos pessoas assim que de repente somos as únicas pessoas dentro da nossa família, da árvore genealógica, da parte genética, que estamos lutando para de repente resgatar uma bela porção lá no purgatório e para evitar um mal maior lá na frente. De verdade. Porque se você permanece no mal, Deus fará justiça. Seja lá no juízo final, seja durante a vida. Entende? Porque o que é depois, o que eu falo, o que eu acabei de falar no Pitaco? Historicamente, o povo judeu virou o povo mais perseguido da história. A coisa só deu uma parada, que a coisa não ficou tão exposta devido ao Holocausto. Inclusive teve um linguista, Noam Chomsky, que eu não vou dar muita visibilidade, mas ele chegou a fazer uma declaração polêmica com relação aos judeus, dizendo que os judeus se utilizavam, meio que quis dizer que os judeus se faziam de coitados, usando o Holocausto da Segunda Guerra para dizer que precisamos atacar os palestinos para poder ter uma terra lá na região da Palestina, ali do Oriente Médio.
Então, Noam Chomsky foi muito atacado por suas declarações meio da boca dura, entendeu? Ali faltou um pouco de senso, certo? Mas eu lembro porque foi uma coisa que doeu até em mim. Então, imagina se fosse para o judeu, né? Existe? Olha, não sei. Mas, de qualquer forma, essa perseguição, ela precisa terminar. Né? Jesus perdoa a todos. Por que nós não podemos perdoar? Até porque até o Papa João Paulo II foi o primeiro Papa, ó, presta atenção, João Paulo II foi o primeiro Papa que teve uma conversa com os judeus, com os da sinagoga, com os líderes de sinagogas e tudo. Por quê? Ele falava, vocês são nossos irmãos mais velhos, olha como é que é a inspiração do Espírito Santo. Não tem como perseguir os judeus a vida inteira, gente. Eles são o povo escolhido por Deus. Nós é que estamos ali, somos o povo alvejado no martírio de sangue da cruz de Cristo. Nós somos o outro povo. Para dar inveja para os judeus, entendeu? Para ver se eles caem em si. Então, Deus não quer mais essa perseguição. Mas e as consequências? Aqui no caso do Evangelho, vai ter consequências? O templo de Jerusalém vai se fender de fora a fora no dia da crucificação de Cristo. Quer coisa pior que isso? E fora a perseguição, né? Fora a perseguição que eles passaram por séculos na Europa. A diáspora, conversão forçada, entende? Então, violências e mortes existiram e poderão existir, certo? Então, é uma coisa meio forçada que eu tô falando? É, mas é uma coisa a ser pensada. Então, a sua vida não tá legal, você não entende por que tá sofrendo tanto, pede perdão. E, infelizmente, no Brasil, muitas famílias têm uma pessoa drogada, que é traficante, que é bandido, que é ladrão, que é latrocida, que é feminicida. Você deve conhecer alguém da sua família, dos seus vizinhos, da sua comunidade, que fez um pedófilo, né? Estuprador e tudo mais. Você acha que Deus se agrada? Claro que não. E todo mundo vai cair na justiça de Deus. Mas até lá é a misericórdia de Deus. Certo? Então isso tem que parar, mas é uma escolha de cada um e também do coletivo, né? É lógico que eu falei agora um monte de coisa que parece bobagem, mas, gente, alguma coisa está errada. Ou nós estamos sendo muito permissivos como pais, como avós, ou tem alguém arrebanhando um grupo para maldade total. E aí a banalidade do mal, esse conceito da Hannah Arendt, ganha corpo e é praticamente tangível, ou seja, tocável. A banalização do mal. O mal existe, mas o pior do mal é a falta e a imoralidade. Então é a amoralidade com imoralidade. É você se justificar uma ação maléfica que atente à vida do próximo, dizendo que o sistema que me exigiu isso, eu só fiz o que me pediram. Isso é a pior desculpa que existe, gente. Aliás, a gente tem que parar de dar desculpa. A gente tem que parar de passar pano para nós mesmos e para os outros e dizer, eu tenho pecadinho de estimação. Para de ser frouxo. Isso é coisa de católico frouxo, entendeu? Cara para bater. Quer mandar mais um bicho aqui para dentro? Pode mandar, viu? Não tem problema não. Entrou um bicho aqui dentro. Vocês têm noção? Coisa mais feia. Então, olha, eu só vou dizer o seguinte: querem me mandar coisa ruim para minha casa? Para me acabar? Olha, eu já passei por situação pior. Chorei, fiquei com medo, me deu crise de ansiedade, né? Mas eu sempre penso assim: se eu tô aqui agora falando para vocês, é porque Deus ainda quer algo de mim. Eu preciso estar aqui adorando Ele, fazendo o que eu tenho que fazer, pela minha família, pela minha comunidade, pela minha questão genética, né? Porque eu sou oriental. Poucos orientais são católicos. Então eu tenho que fazer isso por muitas situações e muitas pessoas e muitas almas, entende? Mas, sabe, desistir é para os fracos. Então para de ser frouxo, certo? Eu, infelizmente, fiz buraco aqui no meu trabalho, no meu pequenino ministério miserável, fiz, mas isso não significa que eu vou desistir. Entende?
Às vezes eu tenho que tirar força, não sei de onde. E eu quero agradecer muito para vocês que têm aí o seu ministério, suas famílias, porque algo poderá acontecer. E o que eu posso dizer é: sejam perseverantes na tribulação, tá? Vou fechando, finalizando. Talvez vocês achem que eu falei muita coisa exagerada, mas cada um tem que passar por alguma vivência na vida, entendeu? E a partir da leitura da palavra, a gente vai fazendo as meditações necessárias, né, para a gente fazer uma orientação. Gente, infelizmente eu estava tentando fazer o período quaresmal conforme o livro do Dom Henrique Soares, o nosso saudoso Dom Henrique Soares da Costa, Caminho da Terra Prometida, da Cleófas. Ele é um percurso quaresmal, tá? Eu super indico. Então, se você ainda não começou nada, pode começar por ele. Não tem problema começar depois, porque do jeito que eu tô, né? Eu vou ter que começar do zero. Mas é melhor que a gente comece do que não comece, né? E seguir o que pode diante das tribulações. Quero agradecer muito a graça de Deus, né? Por Jesus Cristo eu tá aqui falando para vocês, enchendo o saco, chamando vocês de tudo um bando de frouxo, porque eu também sou frouxa, né? Mas a gente tem que provar o mínimo que a gente tem que seguir, não pelas nossas forças, mas com a graça de Deus, né? E fazer uma bela reflexão, parar de falar bobeira por aí, tá bom? Gente, um abraço a todos. Fiquem em paz, na paz de Cristo. Desejo a todos uma quaresma, assim, não digo tranquila, mas pelo menos vivível, né? Uma coisa mais que a gente possa viver de forma, uma caminhada, assim, não digo tranquila, mas não tão atribulada, né? Mas se você estiver passando por atribulação, problema no casamento, é porque os capetas começam a encapetar agora, né? Então, intensifique suas orações, chore bastante, peça oração, peça ajuda, pede socorro, que o socorro virá. Foi o que aconteceu comigo, né? Graças a Deus. Tá bom? Então, um abraço a todos. Vou ver se eu gravo o áudio do dia de São José, tá? E partiu, né, gente?